Salmo de hoje, o Salmo 130, ele traz uma esperança para quem está nas profundezas. O que fazer quando nós enfrentamos problemas profundos? Todos nós já passamos algum momento assim. Talvez você está vivendo um momento assim, um momento mais profundo da sua vida. Talvez seja uma profundidade relacionada à culpa, talvez algum sofrimento físico, talvez o medo, talvez o abandono, talvez o pecado. O Salmo 130 nos ajuda a saber o que fazer quando nós estivermos nesses momentos que são tantos difíceis. Quem já passou por isso não quer voltar. E quem está passando por isso quer logo sair disso. E o Salmo 130 vai te ajudar para você saber o que fazer. O que nós aprenderemos nesse Salmo 130 que, embora sejamos pecadores e vivamos num mundo caído, né, ou seja, num mundo manchado pelo pecado, após Gênesis 3, quando clamamos ao Senhor, encontramos perdão, esperança e redenção plena. Vamos ler juntos? Embora sejamos pecadores e vivamos num mundo caído, quando clamamos ao Senhor, encontramos perdão, esperança e redenção plena. Nós podemos clamar ao Senhor, mesmo nos abismos das decepções, das derrotas, do medo, da perplexidade, pois Ele vai nos ouvir. Não importa as nossas necessidades, não importa aquilo que a gente está passando, uma certeza que nós temos é que o Senhor nos ouve, o Senhor nos perdoa e o Senhor oferece esperança. Salmo 130, provavelmente ele foi escrito após o povo de Israel ter ido para o exílio. Lembra que são canções de peregrinação, eles estão voltando para Jerusalém durante as festas para adorar a Deus, e essa era uma das canções que o povo cantava nesses retornos. Eles estavam espalhados, e quando eles precisavam ir para Jerusalém, eles iam cantando. E esse é um dos salmos aqui que eles cantavam. O Salmo 130, versículo 1 em diante, diz: das profundezas clamam a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. É muito interessante como esse salmo ele começa falando acerca desse problema profundo que ele está vivendo. Ele fala das profundezas, eu clamo a ti. A ideia dessas profundezas aqui, escrito pós-exílio, está representando a morte. Está representando a ideia de estar longe de casa, uma tristeza que está esmagando o salmista, algo que ele está à beira do desespero. Hoje de manhã na escola bíblica eu perguntei se alguém já havia passado pela experiência de afogamento. Eu já passei. É desesperador, é desesperador. Ele está clamando desesperado. É um perigo crítico que está à sua volta. A imagem que ele está retratando aqui das profundezas, clamo a ti, é de uma pessoa se afogando num lugar onde ela não consegue firmar os pés, não tem nada para se apoiar, e a única coisa que ela pode olhar é olhar para cima e falar: Senhor, tem misericórdia. Senhor, ouve o meu clamor. E aí eu te pergunto, quais são as profundezas que você enfrenta hoje e que te fazem clamar ao Senhor? Quais são esses problemas profundos que você está passando? Os irmãos sabem que a gente vai trabalhando com aconselhamento bíblico e tem situações que a gente não tem solução. Tem situações que são mais simples, né? Eu falei com a minha esposa esses dias, eu falei: ajuda essa pessoa. É só olhar aqui, olhar ali, olhar lá. É só ter esse ajuste de visão aqui nessas três áreas que o problema vai ser resolvido. Está fácil de resolver. A pessoa está imergida nos seus problemas e não consegue ver a solução. Mas quando nós olhamos para a palavra, está fácil. Já tem pessoas que nós ajudamos que a gente fala assim: não sei o que fazer. Uma sensação de incapacidade. Parece que orar Deus não ouve. Fazer um ato de serviço parece que não vai aliviar o problema.
Das profundezas. O que você tem passado hoje que te faz clamar a Deus? Uma das falsas crenças que nós temos, eu e você, é que se nós fizermos tudo certinho na nossa vida, Deus vai nos abençoar. E se nós fizermos algo errado, nós vamos enfrentar problemas. Nós não pensamos assim? Nós não cremos assim? Se eu fizer tudo certinho, se eu honrar a Deus, se eu colocar Deus em primeiro lugar, todas as coisas vão ser acrescentadas. O Alan mencionou esse versículo na pregação dele. Se eu fizer, se eu buscar o Senhor, todas as coisas vão ser acrescentadas. Não é todas as coisas vão ser acrescentadas. É o reino de Deus e a sua justiça que vai ser acrescentada. Mas aí a gente acha, não vou ter problema financeiro, não vou ter problema de saúde, os problemas de relacionamentos vão ser resolvidos. Aí os problemas começam a vir, e eles não param, né? Você já passou alguns caldos, talvez, na praia, né? E não para aquelas ondas de te revirar, você não sabe mais cadê o norte, o sul, a areia, para o mar, né? Você está perdido nos seus problemas, porque nós temos uma crença falsa. Nossa crença falsa é: se eu fizer tudo certinho, eu vou ser abençoado. Teve um homem na Bíblia, um livro inteiro, que responde essa pergunta para nós, o livro de Jó. Ele era um homem justo, íntegro, e ele fazia o quê? Ele se desviava do mal. Se convidassem ele para assistir uma série da Netflix, uma série, algum filme que tivesse algumas cenas imorais lá, o que Jó falaria? Não vou assistir isso aí não. Ele se desviava do mal. Esse filme aqui tem alguns rituais satânicos aqui, né? Eles fazem alguma coisa. O que Jó fazia? Ele se desviava do mal. Ele não ia para ver até onde ele conseguiria ir sem pecar. Ele já parava, ele temia Deus. E foi um dos homens que mais sofreu. Ele entrou em parafusos, a mulher dele entrou em parafuso, né? Os amigos entraram em parafuso, não estavam entendendo nada, porque Deus estava quebrando esse pressuposto errado, essa crença falsa. Nós precisamos ter uma crença correta dentro da cosmovisão cristã, que Deus nos criou sim, e a criação, Gênesis 1 e 2, revela o nosso propósito, o porquê que nós estamos aqui na Terra. Estamos aqui para ser felizes aqui na Terra, sim ou não? Não. Ouvi alguns sims aí, não vou perguntar quem respondeu sim, mas nós não estamos aqui para ser felizes. Sabe por quê? Porque felicidade não é alvo. Felicidade é consequência. As pessoas, às vezes, que mais lutam com depressão é porque elas estão buscando a felicidade. E elas param de fazer aquilo que elas precisavam fazer. Elas param de cumprir a sua missão. Elas param de reagir de uma forma correta às circunstâncias. Aí o que acaba acontecendo o que está acontecendo com a minha vida? Estou buscando tanto e não consigo encontrar. Caso para ser feliz. Busco filhos para ser feliz. Busco emprego melhor para ser feliz. E encontra a felicidade? Não encontra. Porque a felicidade não é alvo. A felicidade é consequência. Quando eu entendo que Deus me criou para a glória dele e eu vivo para a glória de Deus, mesmo quando escorre uma lágrima, meu coração está feliz. É o paradoxo da vida cristã. O apóstolo Paulo falou: entristecidos, mas sempre alegres. Não é doido isso? É entristecidos, mas sempre. Mas você não está chorando? Mas estou feliz. Estou feliz porque eu estou fazendo certo, estou feliz porque eu estou buscando o Senhor, mas esses problemas fazem parte desse mundo caído, que é a queda. Gênesis 3. O pecado entrou no mundo, trouxe pecado. Nós vivemos aqui em conflito, em problemas, em dificuldades. É aquela frase que eu mencionei para os irmãos um tempo atrás, né? A minha esposa pegou e falou assim: essa semana eu vou organizar a minha vida. Você vai fazer algo que Deus não fez ainda? É isso mesmo que eu estou ouvindo, que eu ouvi nessa cozinha aqui? É isso que eu ouvi, que você vai fazer algo que Deus não fez ainda? Você quer ser mais que Deus? É isso que eu estou ouvindo? Não, Ness, o que você está querendo dizer? Eu falei, porque Deus está colocando o mundo em ordem ainda. Ou Deus já colocou o mundo em ordem? Não, nós vamos estudar Apocalipse. Deus está colocando o mundo em ordem. Olha as crenças falsas como elas vão surgindo. Então quer dizer que você, dona de casa, mãe, esposa, essa semana a sua vida vai estar em ordem. Você está falando para Deus, chá comigo, que essa semana o que o Senhor não fez aqui em 40 anos, eu vou fazer em uma semana. Deixa comigo, vai estar tudo em ordem. Não é doideira isso, irmãos? Ionés, é claro que ela não queria falar isso. A boca fala do que está cheio o coração.
A gente precisa se afiar, a gente precisa falar, isso nos ajuda. E agora você pergunta para ela, pergunta na hora que terminar o culto, Marilis, essa semana você vai colocar a sua vida em ordem? Ela vai responder assim, ó, eu vou tentar colocar um pouquinho mais em ordem. É isso que ela vai responder. A gente vai tentar um pouquinho mais, a gente vai enxugar gelo um pouquinho mais agora, tentando secar. Que não vai acabar. Irmãos, a gente precisa ter essa visão. Criação, Deus nos criou para a glória de Deus. O pecado entrou no mundo, manchou tudo. É Gênesis 3 que explica o que está de errado no seu casamento. É Gênesis 3 que explica o que está de errado com as suas emoções. É Gênesis 3 que explica o que está de errado com o seu corpo. É Gênesis 3, o pecado entrou no mundo e nós estamos vivendo nesse mundo caído. Mas não para por aí as notícias, existe a redenção, a pessoa de Cristo. Jesus ele começou esse processo de restaurar, de consertar, de redimir, uma em uma, pessoa a pessoa. Deus está redimindo e haverá a consumação. Haverá plenitude. Um dia, não aqui, não agora, um dia, todas as coisas, sim, estarão em ordem. Um dia, não é agora. E lá não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá mais morte. Mas não aqui agora. Aqui a gente vai ter o quê? Dor, sofrimento, conflito e morte. Você tem que se preparar todos os dias. Quando você acorda, você tem que estar preparado para dor, sofrimento, conflito e morte. Meu Deus, eu escolhi a igreja errada. Eu queria vir para cá e falar que tudo ia dar certo. E que tudo ia triunfar. Aí você fala assim, não acredito nesse pregador, no que o Enéas está falando. Não precisa acreditar em mim. Sabe por quê? Porque existe algo muito mais poderoso, que é a realidade. A realidade uma hora ela vai bater a porta. E todos os nossos pressupostos, todas as nossas crenças falsas, eles caem. Irmãos, a compreensão da queda nos mostra que nesse mundo nós sim lidamos com dor, com sofrimento, com conflito e morte, e não é fácil. Nós entramos nessa profundeza, nós não queremos entrar. Nós não queremos entrar, mas tem horas que nós estamos lá, porque alguém nos colocou lá. Ou as nossas escolhas no decorrer dos anos. Nós entramos nisso, nessas profundezas. Quanto mais cedo você entender isso, mais rápido você vai correr para o Redentor. Quero que você guarde duas palavrinhas aqui. Pecadores sofrem. Vamos ver juntos? Pecadores sofrem. Guarde isso, anote isso. Daqui a pouco eu vou falar mais duas. Pecadores sofrem. Mas o que fazer, então, quando nós estamos nessas profundezas? Em primeiro lugar, o texto aqui nos apresenta o que nós devemos fazer. Pode passar. Versículo 2. Ouve, ó Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. O salmista está falando, eu clamo a ti, Senhor. Ouve a minha voz. Que os seus ouvidos estejam atentos. O salmo começa com dependência de Deus, não com soluções humanas. Não é assim, economize mais. Eu lembro uma vez que alguém pegou e falou assim, né? Isso faz muitos anos, a gente falando do sistema público de saúde, as dificuldades que são, né? A opção que era pagar convênio, e aí a gente batendo papo sobre isso, e alguém pegou e falou, mas isso aí é muito simples. Então mostre para nós, mestre dos magos, qual que é a solução então para o problema? Ao invés de você pagar 1.200 e pagar um convênio, pega 1.200 e guarda. Que notícia maravilhosa! Quem tem 1.200 aí para guardar? Para pagar o convênio. Aí são 2.400 para guardar. Eu ouvi esses dias de alguém que paga um convênio, sabe de quanto? 12 mil reais. Quem tem 12 mil? Tem que juntar 2, 3, 4 famílias para dar esse valor? Mas graças a Deus a pessoa consegue pagar um convênio de 12 mil. As soluções não são humanas aqui, irmãos. Não é você economizar mais, não é você ir para academia que vai estar problema, vai estar tudo resolvido, não vai ter mais problema. Não é você fazer uma boa escolha de casamento, ter filho, não ter filho. O Salmo começa mostrando para nós acerca dessa dependência do Senhor. Mesmo nas profundezas, ele clama a Deus. Pessoas que passam por grandes sofrimentos, às vezes elas perdem a voz. Pessoas, às vezes, que passam por grandes sofrimentos como abuso, não apenas abuso verbal, mas abuso físico, elas perdem a voz. Elas não conseguem mais clamar. Elas não tocam mais no assunto, elas não conversam mais. Porque elas não querem mencionar. E o que é triste, às vezes, elas param de falar com quem? Com Deus, porque falar desse problema acaba
mexendo, mas você está nas profundezas. Clame ao Senhor, converse com o Senhor. A solução para isso é clamar ao Senhor. O silêncio resolve, irmãos? Não. A murmuração resolve? Não. O que é preciso fazer? Clamar ao Senhor. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Erga sua voz. Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra do cego? Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para mim. Eu estou aqui, eu estou precisando do Senhor. Que mais nós devemos fazer? Versículo 3. O salmista disse: se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Ele saiu da ideia de mar, das profundezas, agora ele foi para um tribunal. E ele está mencionando aqui a ideia de que se houvesse um registro, registro dos pecados, quem poderia escapar? Perceba que os salmos são salmos de peregrinação. O problema do salmista era saudade de casa? Ai, não vejo a hora de voltar para a Bahia. Ô, Bahia, saudade, né? Era saudade de casa? Não era. O problema do salmista aqui era a perseguição dos inimigos. Lembra do Salmo 121? Levo meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro. Eles estão fazendo viagem e os bandidos vinham dos montes, né? Era perseguição, eram os inimigos? Não. O salmista agora ele fala no versículo 3 que o problema que todos nós enfrentamos qual é? O pecado. Lembra que pecadores sofrem, que a gente viu lá? Pecadores sofrem. As profundezas que ele estava vivendo, esse estrago aqui, esse estrago físico, social, interno que o pecado faz em nossas vidas. O salmista fala: enquanto eu calei, enquanto eu não confessei, os meus ossos gemeram. Tiago diz, olha que interessante, deixa marcado, Salmo 130, vá lá para Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago 5,16. Olha o que o texto diz, irmãos. Portanto, confessem os seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros para o quê? O que o texto diz? Serem curados. Tem pessoas doentes, literalmente doentes, porque não confessam pecados. O pecado adoece. Confessa o pecado. Ora uns pelos outros e vai encontrar cura. Vai encontrar libertação. Pessoas amarguradas, com problemas de falta de perdão. Pessoas que não perdoam, adoecem. A gente ouviu esses dias um testemunho de alguém, a pessoa falando assim, ó, faz anos que eu estava lutando, todo psiquiatra que eu ia falava que eu estava em depressão e eu não queria aceitar esse rótulo sobre mim. E aí a pessoa foi compartilhando toda a sua luta e ela falou, sabe o que eu entendi? Que o meu problema era falta de perdão. Eu não perdoava. Irmãos, o semblante da pessoa era diferente. A gente entrou no carro, eu e a minha esposa, a gente falou, é outra pessoa. O semblante dela mudou, a postura dela mudou, o relacionamento mudou, o físico mudou, porque ela fez o quê? Ela liberou perdão. Tá perdoado. Era da boca para fora antes, mas agora tá perdoado. Confessar os pecados traz cura, porque o pecado nos draga, o pecado nos leva para baixo. A antiga igreja, ela identificou esse Salmo 130 como um salmo de penitência. São 6 salmos no livro de Salmos. O Salmo 6, o 32, o 38, 51, 102, o 143 e esse salmo aqui, o 130. Um dos salmos de penitência. Enquanto os peregrinos iam para Jerusalém para adorar, esse salmo lembrava que existia uma barreira na adoração. E essa barreira qual é? Pecado. O pecado nos impede de chegar até quem? Deus. Por isso que Jesus veio. Porque não é você com as suas boas obras, não sou eu com as minhas boas obras. Não é eu tentando fazer o certo. Eu vou tentar ser um homem bom, vou tentar ser uma mulher boa, vou tentar ser um filho bom, um pai bom, uma mãe boa, uma avó espetacular. Eu não tive uma avó boa, eu quero ser uma avó boa. Eu vou tentar, eu vou ajudar as pessoas. Tenho um coração bom. Você já viu as pessoas falar isso? Eu tenho um coração bom. Nossa, não tem pessoa tão boa igual a mim, tão humilde igual eu. Ah, como eu sou bom. E aí a gente tenta comprar a graça. E graça é um favor que nós não merecemos.
tentar comprar o perdão de Deus é ofender a Deus. Para você entender isso, é só você imaginar o seu filho, sua filha, passar por um processo de transplante, e aí o médico chega para você, precisa dar o seu rim para ele. Você fala, eu dou meu coração se necessário for. Eu quero essa criança viva, eu quero essa criança bem, eu quero essa criança correndo por esse mundo, fazendo a diferença. Se eu tiver que morrer por ela, morrerei. Não, é só o seu rim, só um pedaço do seu fígado. Tá bom, então manda ver aí, corta e dá. Criança sai lá da cirurgia e fala, ô pai, mãe, isso é uma bênção, hein? Você gerou a vida, agora você me deu a vida. Tem umas economias aqui, às vezes a Sarinha fala, vamos comprar pizza, pai? Não, filho, é caro, não vamos comprar não, deixa quieto. No momento especial a gente compra. Aí ela, não, mas eu tenho os dinheirinho. Aí ela pega os dinheirinho dela. Aí eu olho os dinheirinho dela na mesa, falo, filha, tá faltando, filho. Tá faltando. Teve um dia que ela tinha lá uns R$70. Mas a gente descobriu uma pizzaria de R$36 aqui na cidade. Depois a gente passa o contato. Que bênção é. Aí, antes da gente descobrir, né? R$70. Falei, ih, filha, vai todo o seu dinheirinho aqui. Quanto tempo você levou para juntar todo esse dinheirinho, filha? Vai ter gente que vai pedir dinheiro emprestado para Sarinha, né? Sabendo, Sarinha, você tem 70 pila, Sarinha. Vamos fazer um bem bolado aí. Não é verdade, irmãos? Hoje em dia a gente fala, cara, é muita grana. Filhinha, quanto tempo você levou aqui a tua vida inteira para juntar esses 70? Você quer gastar tudo isso aqui numa pizza? É melhor não, né, pai? É melhor não. Não compensa. Não compensa. Imagina, né, a gente pegar todo o nosso dinheirinho e falar assim, pai, mãe, obrigado porque o senhor me deu o rim, eu quero com o meu dinheirinho aqui pagar o que você fez por mim. Você aceitaria? Claro que você não aceitaria, porque amor não se paga. Amor é algo voluntário, é dado, é altruísmo, é sacrifício, é autossacrifício, mas as pessoas tentam fazer isso com Deus, através das boas obras. Senhor, deixa eu entrar no céu, porque eu busquei ser uma pessoa boa lá na terra. Deus não vai aceitar. Deus não vai aceitar a sua boa obra. Então, enquanto os peregrinos estavam indo para Jerusalém, eles estavam lembrando, eles estavam cantando isso, falando assim, ó, a nossa barreira o que que é? É o pecado, não são os inimigos. É o pecado que nos separa. Então, nós precisamos lembrar que circunstâncias pressionam, pessoas ferem, mas é o pecado que nos impede de nos aproximarmos de Deus. Nós não vamos negar que as circunstâncias pressionam. Não vamos negar isso. Nós não vamos negar que as pessoas ferem. Quantas pessoas feridas em nosso meio a gente tem aqui por causa de pessoas que falaram alguma frase, algumas palavras que cortou. Cortou o seu coração na ida, cortou o seu coração na volta, você fica lembrando ainda de vez em quando, você fala, cara, não quero nem lembrar disso aí, porque isso aqui ainda tá, a pelezinha, a casquinha tá ferida ainda. Os conflitos que você teve. Conversei uma vez com alguém, a pessoa falou, eu sei ferir, não mexa comigo. Eu sei ferir. Porque a pessoa estava se referindo a uma outra pessoa. Eu sei como que ela tá. Porque ela provocou. E eu sei ferir. Não mexa comigo. Se ela mexer de novo, eu sei como atacar. Eu sei como usar minha língua para machucar. Nós não vamos negar isso. Mas é o pecado que nos impede, irmãos, de nos aproximarmos de Deus. Ele saiu da imagem do mar, foi para o tribunal. No mundo jurídico é dito que aquilo que não está nos autos não existe. Né? E se o Senhor registrasse os pecados? Quem iria escapar? Deixa eu registrar os pecados do Dudu aqui. Aí ele começa a registrar. Deixa eu registrar os pecados do Onéias. Deixa eu registrar os pecados do Vitor. Tudo que pensou, sentiu, falou, tudo que fez que não glorificou a Deus. Romanos 3, versículo 9 e 23, diz que não há nenhum justo sequer. Ninguém que faz o bem. Mas você fala assim, ó, não, mas eu faço o bem. Mas o bem que você faz não é suficiente para você alcançar a salvação. Vou te dar um exemplo. O seu bem, o meu bem, que a gente faz, ele é contaminado. Como assim, Onés? Ele é contaminado? Porque a gente pensa, no final de tudo, a gente está pensando em quem? Em quem que a gente está pensando? É em nós mesmos. Porque enquanto você pensa num bem aí que você faz, qualquer coisa, uma oferta, o que mais? Como é que fala? Uma gorjeta, ajudar alguém, né? Limpar a casa para alguém, doar roupa para alguém, doar os brinquedos do filho para alguém. Você está fazendo bem. Mas pensa quando você está fazendo esse bem, a pessoa te ofende. O que você vai fazer? Não dou mais também. Se vira. Porque eu não estou pensando na pessoa. Eu não estou. Eu estou pensando em quem? Em mim. Aí ela me bate no lado da face, eu vou lá na outra vez e faço bem de novo para ela.
Ah, deixa que Deus levante outro. Eu já fiz a minha parte já, tô com a consciência limpa. Perceba que o nosso bem, ele é contaminado. Ele tem um vírus ali chamado pecado. Ele tem umas bactérias ali chamada pecado. Quando a gente viu lá que pecadores sofrem, o que a gente aprende aqui é que sofredores pecam. Aí que está o desafio, irmãos. A intensidade, lembra que o salmista está nas profundezas, a intensidade do sofrimento não é licença para a gente pecar. Ah, mas eu pequei também porque olha o que eu estava passando. Não, não é. Nós devemos buscar ao Senhor por paz, esperança, sabedoria para lidar com as dores. Então reconheça os seus pecados. Nas profundezas, reconheça os seus pecados. Fale, Deus, olha, eu pensei isso, falei isso que não deveria, fiz isso. Vai até a pessoa, confesse isso para a pessoa, confesse isso para Deus. Usei palavras que não edificaram. O que mais nós devemos fazer quando nós estivermos nas profundezas? Creia no perdão de Deus. Olha o versículo 4. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. O que um pecador precisa? O que um pecador precisa? Não seja bolsonarista agora. O que um pecador precisa? De bala, de chicote, de morrer. O que um pecador precisa? Perdão. Pecadores precisam de perdão. Se o Senhor não fosse perdoador, nós deveríamos fugir dele. Em Deus nós temos tudo o que nós precisamos. E o perdão é libertador. Nós devemos correr para Deus, pois somos pecadores. E o perdão está onde? Nesse Deus santo. Olha que paradoxo. Um Deus santo que não tem pecado. E o pecador tem que fazer o quê? Correr até esse Deus santo. E o texto diz para que ele seja o quê? Temido. Olha que interessante, ele poderia falar adorado. Ele poderia falar exaltado. Mas ele fala o quê? Seja temido. Tenha reverência, tenha temor. E na cruz a gente encontra isso. A cruz é o maior ato de amor de Deus. E a cruz é o maior ato da justiça de Deus, da ira de Deus. Ao mesmo tempo que eu corro para Deus, eu recebo perdão. Eu também me prostro em reverência. Eu não consegui entender isso até ter filho, né? O Samuca, ele fica do meu lado. Ele gosta de estar perto de mim. Hoje eu tô com um problema na lombar aqui. E aí a Má falou que ia dormir na sala, não brigamos, fica tranquilo, não brigamos. Ela queria trabalhar um pouco mais, ela falou, né, já vou dormir na sala, né, e eu fui pro quarto. Aí eu falei, bom, beleza, durmo lá no quarto. Aí o Samuca falou, pai, eu e a Sarinha a gente pode dormir aqui? Eu falei, nem pensar, vocês têm a cama de vocês, sumam daqui, deixa eu dormir aqui. Eu falei, não filho, aqui eu tô com dor, eu vou virando sozinho aqui, mesmo sem acordar, e eu acordo melhor, né. Aí ele, beleza, daqui a pouco ele veio, pai, posso botar um colchão aqui no chão e dormir aqui do seu lado? Porque eu fico perto do senhor. Eu falei, a Sarinha. Ele falou, a Sarinha já dormiu. Eu falei, não, então tá bom, vem pra cá, deita aqui, né? A Sarinha acordou de madrugada, cadê um mano? Aí ela falou que me abandonou. Foi lá na sala chamar a Má pra dormir com ela. Mãe, acorda aí porque o mano me abandonou de madrugada, né? É uma carência, essas crianças querem estar perto. E às vezes eu tô brincando de lutinha com o mano, né? E tá intenso lá, e eu bato pra valer, né? Que a minha filosofia é que o homem tem que ser endurecido. Não alivio. Brinco forte com ele. Menina, a gente paparica. Menina tem que ser protegida. Né? Princesinha e tem que ser protegida. A parte difícil é com o homem, não alivio. Aí eu tô lá, aí às vezes eu começo a aumentar a voz, né? E tal, e não sei o quê. E aí ele vai, obviamente, vai assustando, né? Eu falo, não precisa ter medo de mim, não. Só me respeitar. Aí ele fala assim, pai, mas eu tenho medo. Mas sabe o que é interessante? Ele fala assim várias vezes, irmãos. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Ele fala assim, ó, eu tô aqui, tô brincando com ele. Aí ele fala, pai, mas eu tenho medo. E ele vem na minha direção. E ele me abraça. E a gente continua brincando. Aí eu lembro desse salmo. O perdão está com quem? Com Deus. A graça está com quem? Com Deus. O amor está com quem? Com Deus. E esse amor que deve gerar temor em mim não me distancia dele, pelo contrário, me aproxima. Aí eu falo de novo, não precisa ter medo de mim não, rapaz, só me respeitar. E ele, não, mas eu tenho medo. E vem mais ainda brincar. Irmãos, a graça, a misericórdia, o perdão de Deus é para que nós tenhamos temor de Deus.
A gente vive em reverência, não é viver de qualquer jeito. Então, pela cruz, nós entendemos a justiça e o amor de Deus. Leia junto comigo esses dois textos. As irmãs leiam junto comigo laranja e os homens leiam em verde. Irmãs, vamos lá? E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Olha, irmãos, ele cancelou a escrita de dívida, cancelou. Tetelestai, você não deve mais nada. A Caixa Econômica Federal te ligou e falou, sua dívida não tem mais dívida. O Bradesco te ligou, falou, você não tem mais dívida. Cancelou a escrita de dívida. Homens, vamos lá. Depois acrescenta, nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Deus não vai se lembrar mais. Ele não vai falar aquela vez. Você lembra? Ele não vai ficar jogando mais na nossa cara. O Senhor apaga, o Senhor perdoa. Creia no perdão de Deus. Tem pessoas que adoecem porque não creem no perdão de Deus. Acham que precisam conquistar o perdão de Deus. Que mais o que fazer? Espere no Senhor. Versículos 5 e 6. Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero o Senhor mais do que sentinelas pela manhã, sim, mais do que sentinelas espero pela manhã. Olha que interessante, ele estava no mar, o figura do mar, depois foi para o tribunal, agora ele foi para a sentinela. E aí ele está falando de usar essa esperança como o amanhecer. Alguém aqui tem dificuldade para dormir? Tem insônia, alguma coisa nesse sentido? É terrível, não é? Mas todos nós aqui já passamos algum momento de ter dificuldade para dormir. Aí você vira para um lado, vira para o outro, fica virando. Você está cansado já, não aguenta mais. Deus, não veja essa hora, essa noite acabar. Aí você olha no relógio, 1h30 da manhã. Você fala, meu Deus ainda, tem uma madrugada inteira ainda para dormir. Deus, vem o raiar da manhã para a gente já fazer esse dia funcionar, esquecer o que passou. O salmista, ele espera essa noite difícil acabar logo. E tem algumas noites difíceis que não acabam, não é? Ano após ano. E o raiar do sol, irmãos, não chega. Essa vigília que não acaba, esse amanhecer que não acontece para trazer alívio para nossa árdua tarefa. Não é ansiedade do salmista, não é passividade dele, porque a espera dele está na palavra de Deus. Senhor, a minha esperança está na sua palavra, esperar o cumprimento das alianças, o Senhor vai trazer livramento. A gente vai estudar isso na escola bíblica. As promessas de Deus não falham. Deus vai trazer esse livramento. E esse salmista que está esperando, pelo amanhecer, a gente lembra lá em Salmos 84:11, o Senhor é sol e escudo. O Senhor é sol. Em Malaquias 4:2, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. O sol da justiça vai se levantar, meu irmão, não perca a esperança. O sol vai raiar. Não espere que as circunstâncias melhorem, mas espere pelo Senhor. Espere por Jesus. Espere pelo sol da justiça. Leia junto comigo aqui embaixo. Não espere as circunstâncias melhorarem, mas espere pelo Senhor. Jesus, é hoje que o Senhor volta, Jesus? É hoje. O meu filho, não sei se os irmãos já ouviram isso, ele fazendo isso, mas às vezes a gente vai se distanciar, vai, sei lá, se eu tenho que ir na frente aqui para casa, e aí tá cheio de gente, ele vai fazer assim, ó. Ele quer dizer assim, ó, faz a pose. E aí se tá pequenas pessoas, ele fala assim, faz a pose. Antes de dormir, todo dia ele faz isso. Quando eu venho para a igreja, ele fala, faz a pose. Aí você perguntar para ele, Samuca, por que você pede para fazer a pose? Aí ele fala, porque eu não sei se eu vou ver o pai de novo, a mãe de novo, a Sarinha de novo, e eu quero ter uma última memória. Toda vez ele faz isso. Faz a pose. Faz a pose. Mesmo que a morte nos separe, a nossa esperança está no Senhor, porque nós veremos o Senhor. Estaremos com Ele. Nós não precisamos temer nada, esperar na palavra do Senhor, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Então não espere as circunstâncias melhorarem, espere pelo Senhor. Em último lugar, chame outros para esperar no Senhor. Versículo 7 e 8.
Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Você reparou que o texto começa com um clamor individual. Agora o texto está terminando com um clamor coletivo. Ele estava buscando a Deus, agora ele começa como? Gente, vamos junto. Vamos junto adorar o Senhor, porque o autor está sendo curado. E aí ele está chamando os seus irmãos, as suas irmãs, o seu povo, para adorar ao Senhor, porque no Senhor há perdão para os pecadores. No Senhor há redenção. E esse termo redenção aqui, Israel conhecia bem, porque a ideia de redenção significa libertação de alguém através de um pagamento. Ou seja, libertação para os escravos. Então eles entendiam a palavra redenção. Ele fala no Senhor a plena redenção. Ele vai redimir. Um escravo tem esperança? Um escravo não tem esperança. E um filho tem esperança? Tem. Alguém que foi adotado por Deus, guardado por Deus, salvo por Deus, um perdoado tem esperança? Ele tem. O Senhor redimirá Israel da culpa, das consequências, e através de Cristo todas as coisas serão feitas novas. E ele chama, vamos adorar o Senhor juntos. Leia junto comigo. A vida cristã não é uma experiência isolada, mas comunitária. Não é só aqui no domingo, é durante a semana nos GCs, fazendo parte da vida um do outro, tomando um café um com o outro. Hoje de manhã eu falei para minha irmã, já marca com a outra aqui. É estar junto, é partilhar a vida junto. Quem experimenta o amor de Deus, o perdão de Deus, chama outros. Vamos juntos experimentar esse amor. Você não quer ficar com essa informação só para você. Queridos, não precisamos sofrer sozinhos. Não precisamos esperar sozinhos, porque nós não fomos redimidos sozinhos. O Senhor redimiu um povo para o adorar. Jesus nos redimiu e perdoou os nossos pecados. Olha o que Mateus 1:21 diz, ele dará à luz a um filho, você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Efésios 1:7 diz, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça. Hebreus 10:14, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O que o salmista aguardava, o autor de Hebreus falou, ele anunciou, Jesus já consumou. O salmista está falando, um dia ele vai redimir. E o salmista, e o autor de Hebreus falou, ele já redimiu. Ele já comprou pessoas diferentes, locais diferentes, e está transformando essas pessoas. O que é a esperança dos peregrinos em direção, o que era a esperança dos peregrinos em direção a Jerusalém tornou-se realidade na cruz. E é a nossa certeza, enquanto nós caminhamos para Nova Jerusalém. Enquanto estamos indo para o céu, nós temos essa certeza que o Senhor já nos perdoou. Se você chegar em casa e entrar um assaltante, colocar uma arma na sua cabeça e falar, cadê a bala, tal, não sei o quê, onde está, o ouro, onde que está aí as tuas joias preciosas, você fala, não, eu só tenho aqui umas biju, não tenho nada. E aí ele vai lá e eu vou te matar. Você fala, claro, você não quer morrer, mas você sabe que no final, assim, você fala, pode matar. Você não vai pedir, obviamente. Mas você vai estar tranquilo, pode matar. Você vai até me fazer um favor. Que eu já vou ir logo para o céu, já vou sair desse mundo caído aqui, acabar, já vou ver Jesus, e já vai me sarar de vez. Aí daqui a um pouco você está orando, conversando com Deus, imaginando o céu, cadê o bandido? Ô bandido, você já foi embora, rapaz. Você não acabou com o que tinha que acabar. O crente tem essa certeza de perdão, e é isso que nos mantém na caminhada. O problema, irmãos, é que quando nós estamos sofrendo, nós queremos resolver tudo sozinhos. O problema é que nós culpamos as pessoas, Estou sofrendo por causa de Beltrano. Ou nós achamos que são apenas as circunstâncias que devem mudar, Se eu só ajustar isso aqui, a minha vida vai melhorar. Muitas vezes nós silenciamos a nossa dor, nós não falamos mais, nós não conversamos. Talvez nós usamos o sofrimento como justificativa do pecado. Pequei mesmo, porque afinal de contas eu estava passando uma situação tão difícil. A nossa maior profundidade
não são circunstâncias. Nossa maior profundidade é o pecado diante de Deus. Se Deus registrasse os pecados, o Salmo fala, quem escaparia? Ninguém. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. Esse salmo aqui aponta para a redenção definitiva. O Antigo Testamento fala do Êxodo, fala da Páscoa, os profetas anunciaram, virá o libertador, e esse salmo ele está apontando, ele redimirá Israel de todas as suas iniquidades. Nós encontramos essa redenção em Jesus, aquilo que nós lemos. Ele salvará o povo dele dos seus pecados. Vamos ler juntos ali sublinhado? Ele salvará o povo dele dos seus pecados. Falei para os irmãos, em alguns momentos da minha vida eu só consegui melhorar quando eu entendi a cosmovisão. Quando eu entendi que de fato é Jesus que me libertou dos meus pecados. Porque o diabo vem no nosso ouvido e fala, você não merece. Quem você pensa que é? Está na igreja? Quem você pensa que é para estar cantando? Eu sei as coisas erradas que você já fez. Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei. Eu te conheço. Você quer enganar as pessoas, né? Mas você não engana não, porque eu estava junto contigo quando você aprontou tudo aquilo aquele dia. Eu estava. Aí você vai falar, é verdade, eu fiz tudo isso. Mas Jesus pagou por todas elas. Jesus perdoou todas elas. Eu fui comprado por Jesus. Eu não devo mais nada. Minha escrita de dívida foi cancelada. Eu sou liberto. Eu vou te matar. Você não pode matar alguém que já está morto em Cristo. Nada pode me prender. Efésios 1:7, nós temos a redenção pelo seu sangue. Jesus derramou o seu sangue. Irmãos, o que o salmista aguardava, o que ele desejava, nós já temos, irmãos. Nós já temos Jesus, Jesus consumou tudo. E agora nós peregrinamos para Nova Jerusalém. O que fazer à luz desse salmo que nós vimos, né? Primeiro, não negue suas profundezas. Encontre alguém para você abrir o coração, fale. E deixa eu dar uma dica aqui para você. O mundo fala assim, ó, não sangre em tanque de tubarões. Você já ouviu isso, né? Só sangre com quem sangra também. Certo? Chega para alguém que passa por dificuldades também, tribulações, não para medir, eu estou sofrendo mais que tu. Não, não é isso. É no sentido assim, contigo eu posso desabafar, contigo eu posso falar, porque você entende os problemas. Aquelas pessoas que têm vida perfeita, cara, cai fora, cai fora. As pessoas estão em outra órbita, esquece elas. Né? Não sangre com elas, porque elas não vão entender. Você já passou por isso, não passou? Um dia você foi sangrar com alguém, aí você sangrou em tanque de tubarão. O tubarão veio e piorou a sua situação. Mas não negue suas profundezas. Segundo, clame ao Senhor. O silêncio não cura, irmãos. Silêncio não cura. A murmuração não resolve. Clame ao Senhor. Em terceiro, confesse os seus pecados. Lembra? Sofredores pecam e pecadores sofrem. Confesse os seus pecados. Creia no perdão de Deus. Creia na cruz, a justiça de Deus contra o pecado, o amor de Deus para com o pecador. Jesus está virado sim com o pecado, está virado. Mas a cruz mostra o amor dele por nós. A escrita de dívida foi cancelada. Espere no Senhor na palavra. E isso significa o quê? Você tem um relacionamento pessoal com Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a palavra. Então tenha um relacionamento pessoal com Jesus. E por último, chame outros a esperar também. Vamos junto. Louve a Deus pelas pessoas que chegam para você e não deixam você em paz, sabe? Aquela pessoa, vamos junto, vamos pro GC, vamos estudar a Bíblia, vamos para a igreja, vamos. Eles estão fazendo isso aqui que o salmista fez. Vamos junto, eu encontrei o perdão, encontrei a graça, vamos junto. Chame outros. Nós não precisamos sofrer sozinho, nós não precisamos esperar sozinho, porque nós não fomos redimidos sozinhos. O salmo começa das profundezas e ele termina na redenção. Ele termina, e essa mostra a jornada do Evangelho. Jesus veio a esse mundo para o que era seus, os seus não receberam. E das profundezas do pecado, Jesus trouxe esperança para nós. A pergunta final é, você está nas profundezas? Se sim, clame ao Senhor. Reconheça que és pecador. Creia no perdão de Jesus. Espere pelo Senhor. E chame outros também para encontrar e experimentar esse perdão. Amém?
Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, te damos graças por esse salmo tão rico, que nos encoraja, nos conforta, nos dá esperança, nos dá paz, nos faz louvar ao Senhor e exaltar ao Senhor por quem o Senhor é, que o Senhor veio salvar o seu povo dos seus pecados, o Senhor nos salvou das profundezas do nosso pecado, nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos ouviu, Pai, o Senhor nos salvou e nós queremos te agradecer por isso. E diante dos problemas que nós passamos nesse mundo enquanto aguardamos a Nova Jerusalém, ajuda-nos a não passar sozinho. Porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ajuda-nos a passar uns com os outros, ajudando uns aos outros, servindo uns aos outros, sendo seus ouvidos, encorajando, que nós possamos lembrar o que Jesus fez por nós, jamais esquecer disso, e lembrar que nós estaremos para todo sempre com o Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor nos perdoou, obrigado porque o Senhor nos aceitou e queremos viver para a glória e louvor do Senhor. É no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém.